Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para ensinar a vocês aquilo que nos coloca na frente da multidão para ganhar bastante dinheiro e crescer no Airbnb. Uma pergunta que eu quero te fazer agora e eu queria que você refletisse sobre isso. Você já se pegou pensando se o preço que você está cobrando pelo teu imóvel no Airbnb é o ideal? É o melhor preço? Será que o dinheiro que você está ganhando é o máximo possível? Será que você tem a máxima lucratividade? Sou Fábio Beraldo, especialista em Airbnb, e hoje eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que a precificação estratégica pode multiplicar os seus ganhos e te colocar no topo das buscas do Airbnb, tá bom? Fica comigo até o final aqui, porque eu tenho certeza que com esse passo a passo você vai dar início a um processo todo de transformação que pode te colocar nos 5% das pessoas que ganham 95% do dinheiro do Airbnb, que é a elite. É aquilo que a gente ensina e hoje você vai ter a oportunidade de aprender. Primeira coisa, como é que você compreende o que é a precificação no Airbnb? Primeiro você precisa entender o que é isso, tá bom? Então, o Airbnb, ele ajusta de forma automática, com base na demanda, com base na localização, com base em quantidade de quartos, quantidade de hóspedes, quantidade de avaliações, né? Os imóveis, para que eles apareçam no topo. Muita gente pensa assim, eu posso pagar, o fulano está aparecendo em cima porque ele paga anúncio. Não pode. O Airbnb tem um algoritmo que escolhe quem vai aparecer no topo, tá? Então, isso parece prático, né? Legal, então é só uma comparação. Mas, na verdade, o que você tem que pensar é que você não pode deixar isso solto. Né? Tudo em piloto automático, preço básico, preço inteligente. Você precisa entender como que o algoritmo lê essa informação. Porque o que você vê, o que o hóspede vê e o que o algoritmo vê são coisas diferentes. Então, se você acha que está cobrando um preço, às vezes o algoritmo está enxergando outro e o hóspede está enxergando outro. Tá? Então, se você não compreende isso do básico, né, você não consegue tomar as decisões certas, não consegue controlar o teu preço, a tua tarifa, tudo aquilo que você precisa para maximizar os teus ganhos e ter lucro real. Então, inclusive, nós temos aqui no canal vários vídeos falando sobre precificação no Airbnb. Então, você primeiro precisa entender de preço. Por favor, busque entender de preço. Olha, quando você define um preço, você não está definindo o preço de diária. Preço se faz de fora para dentro. Não é o teu preço. Se você parte de uma precificação, meu condomínio custa tanto, a prestação custa tanto, o Airbnb não quer saber de nada disso. Quanto é que você gasta é problema teu. Enquanto você tiver com essa mentalidade que você escolhe o preço, você dançou, a tua chance é zero. É zero. Passe a estudar. Olha que tem muito vídeo falando sobre isso aqui. Segundo fator, demanda e concorrência. Gente, se você não olhar para fora, eu sempre falo, o preço se faz de fora para dentro. Se você não olhar o teu mercado, não compreender quem está vendendo, não estudar os preços, não adianta você sentar numa cadeira, gente, os meus concorrentes estão baixando demais o preço, meus concorrentes, vou reclamar, o governo, a chuva. Meu Deus, aonde você vai parar com isso? Você não vai em lugar nenhum ficar reclamando. Foca naquilo que você tem controle. Entende? Não adianta você ficar pensando sobre isso. Então, estuda o mercado. Quem é o teu concorrente? Né? Qual é a posição geográfica dele? Ele está perto de você? Ele aparece na primeira página? Isso é crucial na hora de definir o preço. Se você define o preço sem entender isso, você não tem chance. Se na tua região tem evento ou não tem evento, se você tem alta temporada ou não, se tem feriados específicos. São Paulo, por exemplo, eu tenho vários anúncios, né? Eu tenho 62 anúncios no Airbnb, 54 no Brasil, 8 em Orlando, nos Estados Unidos. 8 desses anúncios em São Paulo. São Paulo não tem sazonalidade, né? Então você tem que estudar de um jeito diferente, como eu tenho vários anúncios em praia, em locais que tem sazonalidade, e aí você tem que precificar de forma diferente. Não fica no escuro. Você precisa analisar a concorrência para entender como eles estão precificando. O meu jeito de precificar passa pelo processo de dar uma enganada na concorrência. De quando o cara olhar para o meu calendário, ele pensar que eu estou fazendo uma coisa e no fundo eu estou fazendo outra. Entende? E isso me ajuda a passar o carro por cima da concorrência. Por isso que nós estamos na elite, né? Por isso que nós conseguimos alugar com preços maiores, muito maiores do que às vezes até imóveis melhores que o nosso, né? Porque a gente entende como subir nesse modelo de precificação.
Tá bom? O grande diferencial é você oferecer uma experiência única, esticar o tapete para o hóspede e, é claro, usar o nosso método, que é o método PDPQ, que foi criado com base científica, que ele valida as 4 referências principais: preço, disponibilidade, popularidade e qualidade do imóvel, colocando o hóspede no centro do processo. Se você não entende o que é colocar o hóspede, se você não gosta de hospedar, cai fora do Airbnb. Se você não gosta de hospedar, no nosso modelo, por exemplo, o hóspede entra a hora que ele quer. Check-in, check-out, porque ele é a essência do negócio, entende? Olha outro ponto sobre precificação. Terceiro ponto, assumir a taxa do hóspede. Tem gente que nem sabe o que é isso, entende? Você pode assumir a taxa do hóspede. Você já parou para pensar em como o hóspede se sente quando ele vê várias taxas adicionadas? Ele está procurando. Anúncio 1, anúncio 2, várias taxas de Airbnb. E aí muita gente desiste, porque fala, pô, mas mais essa taxa e tal. Por isso eu recomendo que em alguns cenários, dependendo da tua concorrência, você deixe a taxa de serviço e a taxa da limpeza embutida no teu preço. Você assume a taxa do hóspede. Em alguns cenários a gente faz isso, não é em todos. Mas você precisa entender, veja, se você chegou até aqui e você ainda não entende o que eu estou falando, não entende nem como é que assume a taxa do hóspede, que existe a taxa simplificada, que você paga só 15% e o hóspede não paga nada, você já está entendendo que você está no amadorismo. Você está longe de ser profissional, de ver os 15 indicadores, de ver o mapa da precificação, de saber o que é uma taxa de conversão. Não vai fazer. Ou se você está alugando muito sem saber tudo isso, você está deixando um saco de dinheiro na mesa. Você poderia ganhar muito mais, 3 vezes mais. Você precisa aprender, entende? Estudar isso. Então assim você vai evitar a surpresa desagradável para o hóspede, ele vai ver que não tem taxa, imagina que legal, né? E consequentemente isso impacta o teu posicionamento na busca do Airbnb, você sobe. O algoritmo, ele adora quem assume a taxa do hóspede. Em alguns cenários vale a pena você fazer isso. 4º item, faça gestão do teu calendário. Você quer ver uma coisa que eu vou te dizer? E eu ensino, claro, na minha mentoria ensino muito sobre isso. Esses dias eu falei isso, o pessoal não entende. Como é que a pessoa está há muito tempo no Airbnb, voando no Airbnb, e ela não entende que não existe um dia no Airbnb? Tá? Imagina, 30 de janeiro. Existe o dia 30 de janeiro no Airbnb? Não. Não existe o dia 30 de janeiro no Airbnb. Você parou para pensar sobre isso? Se você ainda está no amadorismo de achar que o dia 30 é o dia 30, você se confunde, você não consegue virar super host porque às vezes você tem overbook, cancela a agenda, porque você não virou profissional, você precisa, não tem problema nenhum. Eu quando comecei lá em 2017, passei 2 anos sem saber nada, fazia coisa errada, tá tudo bem, gente. Só que para você evoluir, você tem que aprender, como eu tive que aprender. Por que não existe dia no Airbnb? Porque se o cara faz o check-in no dia 29, tá, de janeiro, ele vai fazer o check-out quando? No dia 29? Não, né? Ele vai fazer o check-out no dia 30. Então não existe você vender uma diária. Você vende uma noite. Você vende uma noite no Airbnb. Então o teu dia, na verdade, ele é o check-in do dia 29 com o check-out no dia 30. Aí o cara às vezes vai fazer um churrasco na casa dele, ele quer bloquear a agenda no dia 30, que é um sábado, por exemplo, ele bloqueia o dia 30. Olha que loucura, a pessoa não entendeu que não existe o dia 30. Porque se ele deixar aberto o dia 29, ele tem um check-out no dia 30. Entende? Então, se você não entende de calendário, eu te digo uma coisa, isso acaba com a tua lucratividade. Tá? Quando você bloqueia datas muito lá na frente, corre o risco de perder a oportunidade de aumentar preço. Você libera a data, abre a agenda quando você não poderia abrir. Né? E aí o cara aluga e você quer, não, eu abri o Réveillon, não era para ter aberto ainda. O cara alugou sem eu saber. Olha que loucura que você está fazendo. Você tem que estudar para aprender sobre isso. O teu calendário é como se fosse o teu estoque. Um cara que tem uma loja física, é o estoque. Se o cara não sabe cuidar do estoque, ele vai fazer o quê? Entende? Então cuida do teu calendário. E eu vou explicar como você faz isso, passo a passo, para aproveitar cada pico de demanda. Quando? Num evento que eu vou fazer aberto e online, 3 dias de aula. Já vou te explicar sobre isso. Começa no dia 21, 28 de janeiro. 5ª e última dica. Estratégias de descontos e promoções. O Airbnb, ele tem um recurso chamado oferta personalizada. É um canhão de vendas. Na minha mentoria, a gente ensina detalhadamente, porque não é fácil usar, não é qualquer um que pode usar. Existem estratégias para que você potencialize o teu negócio em ofertas personalizadas. Ela libera muitos benefícios quando você aplica um desconto, por exemplo, de 21%, que é uma coisa que a gente usa para um determinado prazo. Então, é melhor usar esse tipo de recurso de forma estratégica do que simplesmente você baixar o preço no teu calendário, porque não adianta nada. Aí você está perdendo dinheiro e não tem visibilidade. Você precisa
precisa que o algoritmo te jogue para cima no Airbnb, entende? Então é inteligente que você faça a oferta personalizada nos moldes que eu vou ensinar nesse evento aberto que eu já vou explicar. Essa tática pode fazer o algoritmo enxergar o teu anúncio de um jeito diferente, muito mais atrativo, e ele vai aumentar naturalmente a tua visibilidade. Quando aparecem 18 anúncios numa busca, por exemplo, São Paulo, de 10 a 20 de janeiro, 8 hóspedes, aparecem 18 anúncios no front. Você precisa estar no topo, porque se você não está no topo, você não aluga, entende? E isso te ajuda a impulsionar reservas. Lembre-se, é possível conquistar hóspedes fiéis sem sacrificar a margem de lucro. Basta você saber o que fazer. É por isso que eu estou dizendo que a gente faz 2, 3 vezes o aluguel convencional, porque a gente tem um método científico para fazer isso, tá bom? Presta atenção. Essas são algumas das coisas e das estratégias que eu uso e os meus mais de 1000 alunos da mentoria, a minha equipe inteira de trabalho, usam também para ganhar dinheiro para valer no Airbnb. Agora, se você quer realmente dominar a arte da precificação, aprender a fazer o algoritmo trabalhar para você, eu te convido para o meu evento, então, nos dias 28, gratuito, online, aberto, 28, 29 e 30 de janeiro, às 20 horas, aqui no YouTube. Nós vamos te ensinar abertamente. Eu vou te mostrar passo a passo. Venha com o aplicativo aberto. Não é ideia genérica, não é ideia solta, não é conversa para boi dormir. É para vir com o aplicativo aberto, porque você vai aprender gratuitamente e vai configurar na hora coisas que eu vou te ensinar, passo a passo, completo, validado por centenas de anfitriões que já estão lucrando acima da média o ano inteiro. O link para inscrição está aqui nos comentários. Muito obrigado, eu te espero lá. Valeu.